Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao 10º Congresso Brasileiro de Minas a Céu Aberto e Minas Subterrânea, CBMINA. Esperamos que todos estejam bem, com saúde e segurança. Esse evento virtual é uma promoção do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais e do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, e conta com patrocínio Ouro da Mineração Taboca, Minax Transporte, Construções e Mineração, Nexa, da Anglo Gold Ashanti, da Anglo American e patrocínio Prata, da Mosaico Fertilizantes. Agradecemos ainda o apoio institucional do Grêmio Mineiro Metalúrgico, Louis Enche e da Safe Engenharia e o apoio editorial do Brasil Mine Insight, revista EAE Máquinas, revista In The Mine, Brasil Mineral, Conexão Mineral, Notícia de Mineração Brasil, revista Mineração e Sustentabilidade e revista Rolos. Daremos agora início ao painel Mercado de Trabalho para Mineração. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, como moderador, ainda mais falando de um tema que é tão relevante porque faz parte de tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Eu estou inserido nesse mercado de mineração desde o início da minha trajetória profissional e contribuí também, de alguma maneira, para materializar o nosso propósito, tanto o meu pessoal quanto da Anglo American, que é de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Nós temos um grande prazer de estar aqui hoje com pessoas super ricas em conhecimento, experiências, para trabalhar um tema tão relevante. Eu tenho certeza que essa vai ser uma experiência muito rica para todos nós, para todos vocês. Eu espero que a gente tire muito proveito de tudo isso. Esse é um evento para todos nós. Eu sou Carlos Hilário, sou pai da Ana Luísa, sou casado com a Kátia, sou administrador, sou psicólogo, doutor em administração com foco em comportamento no trabalho e hoje sou o diretor de recursos humanos, administrativo e segurança empresarial na Anglo American. Para que nós possamos discutir sobre esses temas tão ricos, tão importantes para todos nós, e nesse contexto de mundo que estamos vivendo hoje, tão crítico, tão diferente, tão complexo. Nós vamos estar contando aqui hoje com a presença da Alaba Campos, que é consultora da LIHET, da Júlia Mattioli, que é diretora do in Mine, e nós tínhamos também previsto hoje termos conosco a Carla Santos, que é uma especialista em carreira em desenvolvimento humano, mas infelizmente ela teve um problema de saúde na família, que realmente impossibilitou a presença dela hoje de estar conosco. Mas ela seguramente estará conosco em outros eventos e poderemos contar com a contribuição dela em outros momentos. Por favor, Alaba e Júlia, fiquem à vontade para se apresentarem para o nosso time, para o nosso grupo. Bom dia, Hilário. Bom dia a todos. Minha imagem carregou. É um prazer estar nesse evento, falar para vocês, somar as diferentes experiências e visões que todos nós que estamos aqui temos, e falar do mercado de trabalho na mineração na atualidade. A gente vive isso na pele, no dia a dia, com os nossos diferentes tipos, com as nossas diferentes tipos de interações, e é sempre um prazer falar sobre o assunto. Bom,
Sou paulistana, né? As pessoas sempre me perguntam, esse seu sotaque não é de Minas, não, mas sou mineira, tem mais de 10 anos que eu moro aqui, né? E gosto muito desse lugar que me recebe com tanto carinho, né? Me considero uma pessoa do mundo, porque a minha casa onde eu estou, eu procuro ser feliz no dia, né? Viver o dia, estar presente no meu dia, fazer esse exercício é algo muito importante para mim, né? Também sou casada com um mineiro que eu conheci no Rio de Janeiro, que me trouxe para cá, sou psicóloga, adoro animais, sou apaixonada com cachorros, né? Meu cachorro, eu falo que assim, ele é um eixo de equilíbrio para mim. Quem me conhece sabe que eu tenho que caminhar várias vezes por dia para ganhar energia, para trocar energia, para usar a energia adequadamente. Acho que isso é o melhor de tudo, né? Mas o que me fascina realmente é a interação com as pessoas, é poder estar com vocês, falar, ouvir, acolher, né? Hoje a gente tem formas diferentes, o abraço faz muita falta, né? Eu tenho um propósito para mim de vida, que é simplificar realmente essas interações entre as pessoas, né? Menos do ter e mais do ser. Quem nós somos, o que realmente a gente pode receber e dar ao outro, para que realmente possa haver uma mudança. Então, hoje a minha proposta aqui com vocês é exatamente essa: oferecer um pouco do que eu estudo, do que eu acredito, daquilo que eu faço no meu dia a dia, e receber também de vocês, né? Não só dos colegas que estão dividindo o painel, mas de todos que estão nos assistindo, contribuições, perguntas e tudo mais que vier. Muito obrigada. Obrigado, Álvaro. Júlia, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Júlia Mattioli, eu sou geóloga pela UFMG e atualmente estou fazendo meu mestrado também na UFMG, e agora estou como pesquisadora visitante aqui no Canadá. E desde 2018 eu estou envolvida com esse assunto de diversidade e inclusão como vice-presidente da ABMGEO, que é a Associação Brasileira de Mulheres Geocientistas, e também fui convidada em 2019 para ser da diretoria do Women in Mining Brasil. E aí eu vou comentar um pouco dessa experiência como nessas duas instituições, né? E minha experiência também como recém-formada e geóloga relacionado com o mercado da mineração. É um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado, Júlia. Como vocês podem ver, né, gente, existem muitas possibilidades nesse mercado da mineração, né? Então, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de comentar também que o próprio ministro nosso de Minas e Energia ressalta isso de maneira muito clara, né? O Bento de Albuquerque. Ele afirma para nós, deixando claro que a mineração hoje é responsável por 2,5% do PIB do Brasil. Ele é realmente um dos mercados mais promissores, né, para poder alavancar a nossa economia. Então, assim, é muito bom que a gente seja atento, que a gente tenha esses temas sempre vivos, né, porque fazendo isso nós vamos estar aumentando, inclusive, o interesse da população em geral, de todas a diversidade que nós temos no mundo. Nós sabemos que hoje ainda não é percebido como uma indústria pesada, onde as pessoas acreditam que não tem espaço para tanta diversidade. Eu quero já dizer para vocês, nós estamos, esse tema, esse conceito está sendo transformado totalmente. Eu tenho certeza que hoje vocês terão aqui uma noção ainda mais clara dessas possibilidades que esse mercado traz para nós. O próprio ministro diz para nós que é necessário popularizar, né, o entendimento do que é a mineração e das possibilidades que existem nesse mercado. Então, para que a gente possa estar avançando nisso, a gente vai começar com a Álvaro, né, até um detalhezinho do nome dela que a gente ficou aqui fascinado, porque verdade significa louvor, então a vida dela já é um louvor, né? Isso é algo fantástico. E então nós queremos aqui aproveitar a presença da Álvaro com toda a sua experiência para que ela pudesse estar falando um pouquinho para a gente. Álvaro, você tem um tempinho aí, mais ou menos 20 minutos, para que você possa compartilhar um pouquinho da sua visão sobre esse tema, né? Tão amplo, tão importante, e que você possa compartilhar um pouquinho conosco sobre todos esses desafios que existem no processo de seleção, como é que os nossos alunos, os nossos profissionais do mercado podem aí, se destacar, o que as empresas estão buscando como diferencial nesses candidatos.
né, por favor, comente um pouquinho conosco e depois a gente, no final, volta para bater um papo com as perguntas que eles trouxerem. Fique à vontade. Estou no silencioso, né? Bom, eu escolhi para trazer aqui para vocês, né, em falando de mercado de trabalho, um tema que a gente está discutindo muito, que é a questão da diversidade e da inclusão. Para falar sobre isso, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz e que traz algumas referências, não só desse tema, né, de diversidade e inclusão, mas o que a empresa onde eu trabalho, que chama LHH, ou Lee Hatch Harrison, tem pesquisado e tem acompanhado no dia a dia no mercado de trabalho, né? Bom, primeiro, quem é a LHH, né? Em épocas de pandemia, meu marido escutando eu conversar com vários clientes, né? Ele brinca e fala assim: ninguém merece receber uma ligação sua, né? Porque você fala que você é a Alabá da Lee Hatch Harrison. Você quer que a pessoa entenda o quê, né? Mas nomes à parte, né? O Hilário já explicou o meu, o nome da LHH é o nome dos nossos sócios e idealizadores, e quem somos nós nesse mercado, né? Somos uma consultoria de gente, né? A LHH não trabalha processos, então estamos presentes no mundo inteiro, estamos agora em abril, a semana passada completamos 34 anos no Brasil, né? E isso é um motivo de muito orgulho, porque a LHH ela surgiu e foi concebida numa época onde essa coisa de cuidar de gente não era muito comum, não. E a gente vem evoluindo junto com o mercado, né? Nós falamos que o nosso propósito é criar junto uma força de trabalho que seja realmente renovável, né? E o que nós estamos falando disso hoje é como é que o mercado cria novas oportunidades, muito na linha do que o Hilário e também o nosso ministro diz com relação à mineração, né? Precisamos desmistificar o nosso mercado, seja para mulheres, seja para negros, seja para PCDs, seja para o público em geral, o que é a mineração, aonde estão as suas oportunidades, que mercado rico é esse, né? Eu falo que assim, o quão gostoso é estar com a botina suja de minério. Às vezes eu tenho outros clientes que não são da mineração, né? E é diferente a relação, e a Lihet, ela traz para a gente essa oportunidade, né, de estar com as pessoas, seja discutindo a sua carreira, seja no seu desenvolvimento, seja na questão de mudança, né? Eu estou num período de mudar, como é que eu faço? Né? Quais são os caminhos? O que eu tenho? Onde estão essas oportunidades? E assim a gente segue com a nossa filosofia. A nossa principal filosofia e quando hoje eu escuto uma pergunta, né, que todo mundo fala assim, o que as empresas querem dos novos parceiros, dos novos colaboradores, sejam estudantes, sejam profissionais no meio de carreira, sejam profissionais mais maduros, né? O que as empresas querem? E aí eu acho que mais do que um movimento das empresas, nós temos um movimento das pessoas, que é também o que as pessoas querem do local onde elas vão trabalhar. E para mim isso está muito alinhado com o que a LHH tem como sua filosofia de trabalho, né? Nós entendemos que só há satisfação, só há performance, só há resultado, só há crescimento quando eu me alinho com a organização da qual eu faço parte, né? Então, se hoje eu falo para vocês que eu trabalho na LHH, né,
eu falo que isso acontece porque a LHH se alinha com aquilo que eu tenho para o meu propósito de vida. Os valores que eu tenho enquanto pessoa, eu não vou falar para vocês que os meus valores são os mesmos da LHH, mas eu me conecto com alguns deles e tem um principal que para mim é fundamental, que é paixão pelo que eu faço. E a paixão ela está muito ligada a acreditar realmente que eu posso simplificar a relação entre indivíduos, a relação entre indivíduos e as suas organizações. Então, quando eu recebo essa pergunta, né, o que as organizações querem dos seus colaboradores, dos seus parceiros, né? Eu vou dizer que elas querem esse brilho nos olhos, elas querem esse acreditar naquilo que você está fazendo. E aí não importa se eu sou da consultoria, se você é da geologia, se você é da engenharia, né? A nossa identidade, os nossos interesses, as nossas competências, elas têm que estar alinhadas com aquilo que a organização traz como seu compromisso, né? Para o mundo e para a sociedade. Então, para mim, esse é um fator fundamental. Quando nós recebemos na LHH um profissional que está em transição de carreira, a primeira questão que a gente traz para ele, né, é exatamente o que você quer encontrar numa organização, porque esse alinhamento faz com que o resultado, com que a última linha que vocês estão vendo lá embaixo, performance, aconteça e que o resultado seja entregue dentro das organizações. Então, para mim, essa é uma premissa básica. Não dá para trabalhar num lugar onde você não acredita, né? Não dá. Bom, e para brindar um pouco mais dessa nossa discussão, né? Como eu disse, eu trouxe a questão do tema da diversidade. O que tem se falado tanto e como é que nós, da LHH, entendemos a diversidade, né? A diversidade não é só um grupo de pessoas diferentes, de idades, de raças, de etnias, de necessidades, né? A diversidade para nós é principalmente uma diversidade de pensamentos, uma diversidade de ideias e de experiências. Temos referências, né, de que isso faz o total sentido e a total diferença no dia a dia das organizações. A LHH, como uma consultoria, tem muita base no seu trabalho de pesquisas, né? Desde 2016, nós trabalhamos com pesquisas recorrentes na área com relação à equidade de gênero. Nos últimos anos, já temos incluído pesquisas de raça e etnia, gerações, PCDs, todas elas no sentido de entender qual é o resultado que isso traz para dentro das organizações, né? E chegamos numa forma de ver, né? O que é inclusão? O que é fazer parte de um ambiente, né? Como é que eu crio e como eu mantenho um ambiente diverso e inclusivo, onde todos se sintam à vontade para trazer e compartilhar sem o receio de como eles serão julgados ou observados pelos outros, né? E aí entra a questão do desafio, que o desafio ele não é só das organizações, ele é um desafio nosso também, né? O quanto eu trago dentro de mim alguns comportamentos que talvez para mim não, eles sejam totalmente comuns, mas que eles tenham uma percepção diferente pelo outro. E aí não só comportamento, né? Eu tenho falas, eu tenho atitudes, eu tenho uma série de formas de nos expressar. Então, a questão do respeito, e mais do que o respeito, né? A questão de observar o que é respeito para o outro. É o que está em discussão nas organizações. E por que tudo isso se tornou tão importante agora, né? Por que nos últimos anos a gente vem falando tudo isso? Tem uma mudança de comportamento muito grande no mercado de trabalho e em todos nós, enquanto sociedade,
né? Nós não compramos mais qualquer produto, nós não consumimos mais qualquer comida, né? Nós queremos saber o que essa empresa está fazendo, como é que ela se relaciona com o mundo, como é que ela se preocupa, né, com o bem-estar do planeta e das pessoas, né? E aí, então, existem sentidos diferentes disso ser importante agora. Nós temos os colaboradores hoje, todo mundo quer e precisa ter um vínculo, ter um trabalho, né? Ter uma troca com o mundo. Mas atrair pessoas, engajar pessoas e trazer a inovação para o ambiente de trabalho nunca se tornou tão desafiador para as organizações, porque as pessoas já não aceitam mais qualquer tipo de trabalho ou qualquer tipo de organização, né? Os clientes, eles buscam empresas que são reconhecidas, que têm uma preocupação e um vínculo. Ninguém quer associar a sua marca a alguém que não desperta nenhuma confiabilidade, nenhuma credibilidade, né? Os fornecedores fazem parte dessa cadeia e, por si só, eles vão também se alinhando com o mercado, né, com as empresas e com os clientes dos seus clientes. E, por último, aquele que realmente tem uma importância em cada negócio, não interessa se a empresa é pequenininha, composta de 1, 2, 3 pessoas, se ela tem 3.000 ou 300, né? Quem investe naquela empresa quer que ela cresça, quer que ela traga uma satisfação. Eu vou dizer para vocês, antes de ontem, eu encomendei um bolo, né? Eu recebi a indicação de uma empresa e eu encomendei um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate, algo bem simples. Mas quando eu recebi o bolo ontem na minha casa, né, junto com ele veio um cartãozinho me dizendo quais eram os produtos que tinham sido usados para fabricar aquele bolo, né? Quem eram as pessoas que estavam envolvidas com aquilo. E eu vou falar para vocês que isso tem um valor gigantesco. Eu acho que bolos de cenoura com cobertura de chocolate tem milhares aqui em Belo Horizonte, e a gente pode comprar quantos quiser, mas quando você recebe alguma coisa tão particular, por mais que seja uma ação da empresa, ela tocou o indivíduo que está aqui desse lado, e ela criou uma fidelidade do cliente. Eu passei, há umas 2 semanas atrás, por uma situação interessante, por uma situação similar, de uma empresa de marcas de roupas masculinas que me mandou uma promoção, e eu também comprei roupas para o meu marido, e quando a caixa chegou, na caixa tinha um papelzinho dobrado em 3, e aí tinha uma foto de uma pessoa e do lado vinha lá: olá, eu sou a Juliana, fui eu que cuidei do seu pedido, eu gosto disso, a minha família é essa, o meu sonho, até lembro, é fazer faculdade de estética, né? Então, esse tipo de relacionamento, né, as empresas não estabelecem só com os seus clientes, elas estabelecem com seus colaboradores, com seus fornecedores, e é isso que traz a lucratividade para os investidores, né? E é isso que as organizações estão buscando, né? É essa fidelização do cliente por algo que faça sentido para o outro, né? E como é que isso tudo tem que acontecer? Como eu disse para vocês, a mudança ela não é única, ela não acontece só na organização, né? Ela acontece na organização através do modelo de cultura, ela acontece nas práticas organizacionais e ela acontece nos indivíduos. Não adianta só a empresa ter uma preocupação, ter as suas práticas, ter os seus projetos, né? Isso é uma parte. Qual é a cultura que nós estamos trazendo, que nós nos responsabilizamos de criar?
qual é o comportamento, né? Como eu disse no começo, o que eu falo, o que eu penso, o que eu ajo, tem total relevância e impacto no ambiente onde eu estou inserido. Então, eu também tenho essa responsabilidade. Uma cultura inclusiva, né, ela considera a diversidade de pessoas, de ideias, de valores, de idades, e todas elas. Né? Ela tem líderes comprometidos, porque são os líderes que fazem a organização. Então, se eu sou líder hoje, se eu sou líder amanhã, não me interessa o cargo que eu tenho, eu sou líder do meu comportamento, eu sou líder para tomar decisão sobre as interações que eu faço com as pessoas. Né? Como é que a organização reconhece e interage com mulheres e outros grupos que são menos favorecidos e que têm realmente entrado nessa discussão? As mulheres reconhecem, existem dados da pesquisa da Lihest específicos do ano passado que mostram que, habitualmente, empresas que são reconhecidas como bons lugares para se trabalhar pelo grupo de mulheres, elas conseguem ampliar isso para o grupo todo e para o mercado também. Né? E como é que são as oportunidades? Nós temos oportunidades iguais, nós temos equidade, né? O que é equidade? Eu trago condições diferentes de acordo com os públicos para que todos possam ter a igualdade de participar das mesmas oportunidades, né? Tudo isso vai fazendo parte do nosso dia a dia. Algumas práticas que a gente observa nas organizações, né, é essa questão da gestão de pessoas sem preconceitos. Como é o processo de recrutamento e seleção dentro da organização onde você está se colocando? Né? Ela desenvolve os seus líderes para gerir talentos, ela promove discussões sobre diversidade, a equidade salarial é uma preocupação. A gente sabe que a distância é gigantesca e nós temos que ter consciência que as organizações não vão conseguir fazer assim e mudar, né? Mas existe uma preocupação, um olhar, um horizonte de como evoluir e chegar lá. Né? Isso é o mais importante. E o que hoje tem se tornado, hoje de manhã, eu mesmo conversei com meu marido, ele virou para mim e falou assim, nossa, eu perdi uma candidata que eu entrevistei para uma oportunidade porque ela é mãe, e ela preferiu uma oportunidade onde ela tinha 100% de trabalho remoto. E na empresa onde eu trabalho, esse índice era de 30%. Então, eu perdi ela por causa disso. O mercado hoje já está assim, né? As pessoas buscando aquilo que realmente faz sentido para a vida delas. Aqui o resultado da nossa pesquisa, né? Então, são exatamente aquelas práticas que eu trouxe lá atrás, né? De gestão de pessoas sem parcialidades, desenvolvimento de líderes, uma abordagem com relação à equidade salarial e o trabalho flexível. Isso ficou muito claro na nossa pesquisa. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, né? Mas eu quero deixar esse gancho aqui. Equidade de gênero tornou-se uma obrigatoriedade em todo o mundo, né? Por diferentes motivos, e o principal deles, né? Que observamos que ele traz maior qualidade com relação às relações do trabalho, né? E que também ele é mais lucrativo. Então, temos uma longa jornada. Hoje, com os dados e com as perspectivas, nós ainda temos 256 anos para acabar com uma equidade, para trazer uma equidade de gênero, e quase 100 anos para ter uma equidade de remuneração. É extremamente importante que a gente não perca o foco, que realmente isso aconteça, para que ao longo do tempo a gente realmente atinja os resultados que nós estamos buscando.
Bom, eu vou continuar com vocês, vou deixar aí a Júlia, o Hilário, todos trazerem as suas contribuições. Esses são os meus contatos, podem me acessar no LinkedIn, no meu e-mail. Eu vou ter muito prazer de falar com vocês sobre esse mercado de trabalho e essa nova forma de trabalhar, né, que leve em consideração realmente o que eu tenho de melhor e aonde eu posso fazer e entregar aquilo que eu estou me propondo. Obrigado aí pela escuta e vamos em frente. Muito obrigado, Álvaro. Pessoal, fique à vontade, hein? Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui. A Álvaro fez uma contribuição excelente e nós vamos ter a oportunidade de fazer algumas perguntas para ela também posteriormente, né? Aqui é uma troca que continua. E o bom desses eventos é que a gente cria rede, né? A gente fica ciente aí dessas pessoas que podem contribuir com a nossa trajetória, com o nosso processo, tirar nossas dúvidas. Então, aproveitem isso para manter a conexão com cada um dos palestrantes, com cada um de nós que estamos aqui organizando o evento, que eu acho que é um bom caminho para todos nós. A Júlia vai falar para nós um pouquinho, eu acho que ela tem um ponto de vista também muito interessante, vocês viram ela falar, ela está no Canadá, e é uma experiência muito rica, né? Porque nós estamos falando desse mercado, nesse mercado de mineração, nesse mundo de total complexidade. Vocês já ouviram falar do mundo VUCA, né? Aquele mundo volátil aí, totalmente incerto, em mudança permanente, ambíguo, e depois foi acrescentada o H ainda, né? Que é totalmente assim, de machucar mesmo, é totalmente agressivo para nós, né? Então, nós estamos agora mudando ainda, porque ele já evoluiu, ele evoluiu para o Bunny, que é uma coisa muito louca, né? Porque, além disso, ele coloca ainda que ele é incompreensível, além de outras classificações e categorias colocadas aqui para ele. É um mundo louco mesmo, nós estamos precisando cada vez mais desse diálogo, cada vez mais dessa troca entre todos nós. E a Júlia vem trazer para nós, dentro dessa visão de diversidade, dentro dessa visão do mercado de mineração, dentro da sua experiência própria, porque ela é um representante da minoria, ela é uma mulher, dentro desse mundo técnico de mineração, então eu acho que ela tem uma experiência muito rica que pode trazer para nós. E eu acho que você podia, Júlia, falar um pouquinho para a gente, ter uma visão geral que você tem sobre o tema de mercado, de mineração, e falar como é que as empresas, né, na sua percepção, podem fazer para garantir um espaço assim, mais inclusivo, realmente, mais plural, né? Nós estamos falando do caso de gênero, mas nós sabemos que existe toda uma amplitude de diversidade de minorias que estão aí ávidos por entrar no mercado, ávidos por trazer sua contribuição diferenciada. Por favor, Júlia. Eu vou começar a minha fala apresentando um pouco sobre o plano de ação e o Money Mine Brasil, que eu acho que vai ser uma boa contribuição. Acho que está funcionando, né? Então, em relação a tudo que a Alaba falou e o Hilário também, né? A gente está tentando adaptar esse mundo e acho que ver esse tanto de evento e esse tanto de esse tema sendo abordado em diversos eventos técnicos, inclusive, eu acho que já é um passo bem... A gente está avançando, né? Não estamos inertes nessa mudança. E eu queria falar um pouco aqui sobre o Money Mining, que ele vem trazendo um novo olhar para o setor mineral. Então, o Money Mine é um movimento que se consolidou no início de 2019 e tem como objetivo a ampliação e fortalecimento da participação das mulheres no setor da mineração. É um movimento internacional, tem vários países onde a mineração é uma das indústrias fortes, e a gente trouxe esse movimento para cá, né? Vai fazer 2 anos, né, daqui a pouco. E a proposta de valor, então, é construir um novo olhar para o setor mineral brasileiro, de respeito às mulheres em todos os níveis da organização e em todas as áreas de atuação, de estímulos ao ambiente de trabalho inclusivo e diverso, e de participação das mulheres como fonte de expertise, técnica, excelência operacional, inovação, para a promoção só um minuto que está na frente aqui. Da indústria global para o futuro sustentável. Então, a primeira diretoria, composta pela Patrícia como presidente, né? A gente tem várias diretorias dentro do WIM Brasil, a Cláudia Salles do IBRAM, André Rabetin da Vale, Cláudia Diniz do Mining Hub,
a diretoria inicial tinha a Gláucia e a Helena, eu como diretora da comunicação e marketing, e a Jamile Cruz, que é especialista em diversidade e inclusão. Então, só uma retrospectiva, a gente começou em 2019 com esse projeto do PDAC aqui no Canadá, e também em 2019 teve o primeiro workshop do Mining Hub, e a gente teve outros eventos que foi a adaptação para criar um novo plano de ação adaptado ao contexto brasileiro. E a gente participou também no Exposibran em 2019, engajando com as empresas, e isso foi se tomando uma forma, até que no final do ano de 2019 a gente tomou posse, a primeira diretoria. Em 2020, a assinatura das primeiras cartas de adesão ao plano de ação, e lançamos o plano de ação no início do ano passado, bem no início da pandemia também, foi um evento online, e assim, com um ano a gente já tem 20 empresas assinantes, né, desse compromisso de avançar, de compromisso para conseguir avançar com as mulheres na indústria da mineração brasileira. Então, esses 2 documentos estão no nosso site, e convidar todos a acessar. E ano passado, no Exposibran, a gente teve a campanha de combate à violência contra a mulher, o workshop, e agora a gente está numa fase de lançamento desses indicadores e um relatório diagnóstico de como o setor encontra agora e como a gente pode ver essa melhora no futuro. Então, a gente está elaborando esse primeiro relatório diagnóstico, que deve ser lançado agora em maio, com as respostas das empresas que já aderiram ao plano. Então, o que é o plano de ação, né? É um documento que teve a participação de diversos parceiros, principalmente aqui também vinculado ao Canadá, porque foi uma adaptação do plano deles, incluindo mais algumas estratégias. Aqui é um pouco do plano de ação. E por que isso é necessário, né? Apesar do mercado brasileiro ter uma proporção o mercado de trabalho em geral de 44% de mulheres, a mineração atinge 13% somente. Então, claro que existe não é um ambiente, né, igualitário, mas e quando a gente fala aqui de mulheres, como o Hilário falou, a gente tem que levar em conta também os diversos outros recortes que não são representados nessa indústria. E além de ser como a Alva falou, de todos os benefícios e tudo o que é certo, e como a gente está procurando essas empresas que têm esse novo mindset, essa nova mentalidade, além disso tudo, também tem reflexos para indústrias mais diversas e inclusivas, refletem nas métricas em relação ao financeiro, a relação à sustentabilidade, gerenciamento e gestão de risco. A inclusão impulsiona o engajamento e funcionários engajados são melhores para os negócios. E, além disso, a gente tem 31% são mais receptivos às necessidades do cliente, 70% capturam mais novos mercados e 75% criam mais ideias e mais novos produtos. Então, se você tem uma empresa diversa, você tem uma diversidade de pensamento, novas soluções de problemas. Então, isso tudo é importante. Então, como toda mudança, né, a gente tem a curva da maturidade, e hoje a inclusão e a diversidade estão como a saúde e segurança estavam há 30 anos. Então, a gente está nesse início, talvez agora já no ativo, onde a gente está realmente fortalecendo essa adaptação, essa nova mudança, essa nova demanda. E no plano de ação a gente apresenta essas 8 estratégicas sistêmicas, com casos de sucesso e exemplos de ações que podem ser utilizadas nas indústrias, né? Não só na mineração, como outras, não só no setor da mina, mas também em todos os níveis de uma mineração, que são as 8 estratégias. A prática inclusivas para oportunidade de carreira, ambientes de trabalho seguro do ponto de vista físico e psicológico, habilidade de conciliar trabalhos e compromissos pessoais, sinais e símbolos de inclusão de gênero na cultura do local de trabalho, uma indústria que é uma de talentos, contratação de empresas lideradas por mulheres, investimentos nas mulheres presentes na comunidade e desenvolvimento de talentos para o futuro. Então, no documento a gente encontra todas essas ações com exemplos e as métricas, né, das pesquisas que já
foram realizadas. Então, e por que isso é importante? Então, aqui algumas ações, e eu queria focar um pouco na estratégia 1 e na estratégia 8, para responder a pergunta do Hilário, que é como melhorar, né, essa situação. No caso de práticas inclusivas para oportunidade de carreira, que eu acho que tem muito a ver com o painel de mercado de trabalho, essa elaboração, uma das ações, por exemplo, é a elaboração de uma comunicação interna que destaque as mulheres que já fazem parte da empresa, e essa prática promove a representatividade e incentiva as mulheres a buscarem novos caminhos dentro da empresa. Então, é muito importante a gente ter um papel modelo, ou um guia, ou algo que fala assim, não, eu também consigo. E, além disso, a avaliação às cegas nos processos seletivos, né, eliminando esse viés do gênero e de outros viés inconscientes, de outros viés que a gente tem, né, estereótipos, essas coisas. O desenvolvimento de planos de carreira que levem em conta licenças parentais e a extensão da licença maternidade, desenvolvimento educacional e assistência. Além disso, criação de programas de desenvolvimento de talentos com o objetivo de preparar as mulheres para ocuparem cargos de baixa representatividade feminina, normalmente cargos ou de áreas, normalmente áreas de STEM, que são subrepresentadas, ou cargos de liderança, né, que a gente vê o efeito tesoura, que às vezes a organização aumentou o número de mulheres, mas são níveis, isso não é representado em todos os níveis organizacionais. Além disso, outras ideias, né, são processos que utilizam um sistema de promoção onde todas as pessoas são consideradas aptas para serem promovidas e todos esses critérios de promoção são transparentes, e a criação de políticas de desenvolvimento de talentos e de políticas de contratação que sejam de fato gênero inclusiva, transparências em processo de promoção e em fatores que impactam a seleção dos candidatos sejam claros e objetivos. Em relação ao ambiente de trabalho seguro e psicológico, seguro do ponto de vista físico e psicológico, a gente tem toda a questão relacionada ao assédio, à violência, à segurança, a violência verbal, né? E toda essa questão é tratada nesse tópico, mas eu não vou focar vou focar nessa palestra. Outras estratégias, que por exemplo, a habilidade de conciliar trabalho com compromissos pessoais, que é a questão da flexibilidade, de ser uma indústria mais realmente flexível. E o interessante é que, quando o plano de ação foi escrito, não tinha o contexto da pandemia. E várias coisas que a gente colocou como sugestão, que às vezes eram vistas como impossíveis no mercado, a gente viu que, na verdade, com o teletrabalho e que, na verdade, é possível, né? É possível ser mais flexível, que ajustar aos compromissos e possibilitar que pessoas, por exemplo, com filhos ou que têm demandas com cuidados com outras pessoas, consigam também ser incluídas nesse mercado. Os sinais e símbolos de inclusão de gênero na cultura por exemplo, utilizar linguagem neutra. Isso vai desde uniforme também, que às vezes não era adequado para as mulheres, não tinha o uniforme adequado, e agora estão criando novos uniformes para minas subterrâneas, por exemplo, até, por exemplo, capacete, tamanho de sapato que não era adequado, entre outras, até a linguagem, né, que é utilizada, às vezes, uma linguagem que não é gênero inclusivo. A estratégia 5, uma indústria que é imã de talentos, a gente vê que, por conta de vários... da situação da mineração em geral, às vezes os jovens não estão procurando tanto essa indústria como uma possibilidade de trabalho, né? E mostrar, na verdade, que como que isso é importante, como que a mineração é importante e como que o setor está adaptando e mudando, né? E realmente mudar essa visão, um novo olhar para a mineração. Em relação à diversidade de fornecedores, tem contratação de empresas lideradas por mulheres, tem várias iniciativas também relacionadas a isso. Investimento das mulheres presentes na comunidade, que é realmente integrar a comunidade local e favorecer ser uma indústria que integra também essas pessoas, que inclui. E o desenvolvimento de talentos para o futuro, que é a relação que eu queria focar com a universidade, né? Que a gente tem que
que é incentivar mulheres e incentivar meninas e crianças à carreira de STEM, integrar a universidade mais com a indústria de mineração, por exemplo, a partir de trabalho de graduação, mestrado, doutorado. Eu vejo muito aqui no Canadá que os projetos, os desafios da indústria são tratados como temas de mestrado e doutorado e financiados pelas empresas. E isso também, isso eu não vejo tanto na UFMG, por exemplo, no Brasil, que parece que a indústria está focada em outros problemas e não conversa tanto com a universidade. Então, acho que esses eventos como o CBMINA pode ser um espaço para a gente ter esse contato, né? E promover não só a formação da capacitação profissional, como também resolução de problemas, sendo com foco na capacitação dos alunos. E acho que não só... mas, além disso, também focar, por exemplo, abrir as indústrias para adolescentes que estão ali naquela fase de decidir o que querem fazer, para entender o que faz, como que ela pode como que ela pode trabalhar nessa indústria. E nesse aspecto é essencial o papel modelo, né? De você ter representação de, por exemplo, mulheres engenheiras e mulheres geólogas e uma menina, por exemplo, de 13 anos pensar, nossa, eu posso também estar ali, esse é um espaço para que eu sou bem-vinda. Então, um exemplo, por exemplo, na minha área, que é geociências, é que se a gente pensar, por exemplo, em 10 cientistas, é natural que a gente pense em cientistas como Einstein, Lyell, Wilson, Hutton, Newton, mas esses todos são nomes masculinos. E a gente pensar, por exemplo, em fazer esse mesmo exercício com o nome de mulheres, talvez a gente consiga pensar um pouco na Marie Curie. Mas não são muitos que vêm na nossa cabeça. Mas, na verdade, não é porque elas não existiram, mas, na verdade, foram apagadas, ou suas histórias foram esquecidas, ou outras pessoas pegaram créditos por suas descobertas. Então, a gente chama esse efeito de efeito Matilda, e ele acontece em todos os ambientes, não só nas geociências, não só nas ciências, mas também em todos os ambientes de trabalho. E aí, quando a gente não conhece a história, não conhece esses profissionais, não conhece essas pessoas, a gente acha, como aconteceu, por exemplo, com a Mary Tarp, que descobriu o fundo oceânico, mas sua descoberta não foi levada em conta porque foi considerado um papo de menina. A gente quando a gente não conhece essas histórias, a gente acha que não é um lugar para a gente. Por exemplo, se o papel... Então, por exemplo, o papel modelo, a representatividade é muito importante quando vamos escolher uma profissão e quando vamos escolher uma carreira. Se eu não vejo mulheres na ciência, será que eu deveria fazer um curso de exatas? E se eu não vejo mulheres geólogas, mulheres engenheiras de minas, será que vai ter lugar para mim? Será que a indústria vai me aceitar? Será que vai ser um ambiente seguro, um ambiente confortável, uma experiência boa? Então, por isso que essa discussão é tão importante. Então, acho que eu passei, em geral, sobre as estratégias. Acho que aqui são algumas ideias que a gente coloca no plano, como que a indústria pode se adequar a esse novo modelo, essa nova mentalidade. O plano está no site e tem também um webinar de lançamento gravado, que já vai fazer 1 ano. Aqui está os contatos do Women in Mining Brasil. E o meu contato também, se quiserem conectar no LinkedIn, para manter esse contato, se eu puder ajudar com alguma coisa em relação ao Women in Mining, eu estou disponível. E é isso. Obrigada. Obrigado, Júlia. Obrigado mesmo. Pessoal, já recebemos algumas perguntas aqui, e eu acho que está muito interessante essa composição, né, que nós fizemos, e fique à vontade para colocar perguntas mesmo que não sejam diretamente relacionadas com a diversidade e inclusão, mas que seja outra dimensão do que nós falamos de mercado de trabalho na mineração, né? Eu sei que aí nós temos vários estudantes na plateia, né, naturalmente também vários profissionais de empresas diversas, e o que a gente mais valoriza, de fato, é a troca, né? Mais do que nunca, quando a gente está falando de um mercado numa indústria tão significativa para o país e para o mundo. E quando nós pensamos que nós estamos diante desse mundo
totalmente incompreensível, totalmente por se fazer dentro de um contexto novo, e também com a complexidade aumentada em função de uma crise que se instalou e virou uma pandemia e afetou a todos nós, e tem mudado não só o mercado de trabalho, né, as condições de trabalho, modalidade de trabalho, né, as relações de trabalho, relações de liderança, mas também mudado nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né? Eu acho que nós temos aí grandes oportunidades para evoluirmos, para desenvolvermos enquanto profissionais, enquanto seres humanos, e um dos pontos fundamentais para tudo isso é essa troca. Hoje, por exemplo, aí alguém já perguntou como é que eu consigo aqui me colocar no mercado de trabalho, como é que eu consigo espaço para uma entrevista? Eu me formei, estou vendo alguns colegas sendo colocados aí no mercado e eu ainda não consegui uma entrevista para fazer, uma oportunidade de entrevista. Né? Agora, a ideia é que a gente possa, eu vou estar aqui lançando algumas perguntas que eu recebi de vocês, e por favor, Júlia e Álava, fiquem à vontade, de acordo com o conforto de vocês, de entrarem e colocarem um ponto de vista sobre a pergunta colocada, tá bem? Essa é uma delas, né? O Guilherme perguntou para nós como é que eu faço para conseguir acessar esse espaço e me mostrar enquanto profissional, né? Ter uma entrevista, como é que vocês trariam para o Guilherme? Eu sei que algumas coisas já foram colocadas no chat, mas acho que é bom trazer para a audiência toda, para a plateia toda, para que a gente possa ir refletindo e produzindo ideias sobre o tema. Sim. Bom, eu deixei lá no chat uma resposta para o Guilherme e para todos, e também um link de um webinar da LHH que fala de mercado, de carreira, e depois quem quiser explorar lá no nosso YouTube também vai achar como fazer uma entrevista adequadamente, né? Como se preparar, né? Mas tendo essa pergunta como referência, né? Como é que nós chegamos às entrevistas de trabalho, né? Parece meio repetitivo, mas é real. Como é que nós nos relacionamos com a nossa rede, né? Quem são as pessoas? Como é que eu me apresento para esse mercado? Então, eu estou procurando um trabalho aonde tenha uma oportunidade, ou eu estou buscando um trabalho numa organização, numa ONG, num ambiente educacional, né, corporativo ou acadêmico, para onde eu estou colocando aquilo que eu sei fazer. Como eu disse na minha apresentação, todos nós temos uma necessidade financeira do trabalho, mas para que essa necessidade seja atendida, eu preciso mapear e conhecer quem são as empresas que pagam por esse meu trabalho, né? E aí ter uma rede de relacionamento estratégica mesmo. Quem é que pode me apresentar para uma oportunidade que eu vi e facilitar a minha chegada? O que eu sei sobre essa empresa, sobre os seus produtos, sobre a forma que ela se relaciona, né, com seus clientes, com seus fornecedores, com a sua sociedade? Eu costumo dizer que procurar trabalho dá trabalho, porque é fundamental que a gente saiba o que nós estamos procurando, porque quando eu sei, eu consigo comunicar ao outro que consegue me ajudar, né? Eu costumo dizer assim, cuidado com a resposta, eu estou procurando um emprego, né? Ou eu estou procurando um trabalho, porque quem procura um emprego, um trabalho, qualquer coisa serve. E a gente sabe que não é qualquer coisa que serve para as pessoas, né? O que você quer, o que você oferece e quem são os seus contatos para te ajudar a chegar lá. É extremamente importante que você reveja o seu planejamento, né? E trabalhe nesse seu objetivo de identificar uma oportunidade e participar de uma entrevista com muita seriedade, né?
como é que eu me apresento, como é que eu compartilho aquilo que é importante para mim, o que eu quero para a minha vida profissional. Então, gostaria de deixar isso aí para todos. Obrigado, Álaba. Júlia, quer acrescentar algo? Fica à vontade, não tem nenhum problema. Pessoal, eu acho que, além disso que a Álaba comentou para nós, extremamente rico, né? Uma coisa que eu acredito muito é estar presente em fóruns como esse, é estar lendo o que está acontecendo, o que as empresas estão falando, principalmente aquelas empresas que você tem como objetivo se tornar parte dela. Né? Quais são os desafios que ela está encarando? Como é que eu posso me preparar para ser uma resposta, né? Uma solução para essa empresa? O que as empresas estão buscando são pessoas que tragam soluções, né? E, naturalmente, você não vai fazer um trabalho sozinho, você vai ser parte dessa solução. Mas é importante que você demonstre que você já tem interesse em estar trabalhando, em estar ajudando essa empresa a evoluir para a direção daqueles objetivos concretos, estratégicos, né, de longo prazo que ela tem também. Então, eu acho que tem aí grandes oportunidades para todos irem avançando, e uma coisa importante é a continuidade, né, persistência, continuar desenvolvendo, continuar buscando os contatos, continuar se preparando mesmo para que, no momento, essa oportunidade chegue e tenha aí um match, né, um casamento entre o que você tem para oferecer e o que essa empresa tem aí disponível e buscando no mercado. Né? Hoje nós temos falado muito, gente, sobre experiência, sabe? Então, assim, eu acho que é rico a gente pensar em tudo isso, né, desde esse lugar de protagonismo, sabe? Porque quando nós falamos de diversidade e inclusão, e eu acho que uma coisa que, para esse ambiente ser um ambiente inclusivo, ele conta com os dois atores, né? Tanto com a empresa, com as suas diversas políticas, quanto com cada indivíduo, seja ele representante de qualquer diversidade, seja de uma minoria ou seja do padrão de homem branco, né? No mundo aí, porque somos todos, né? Vidas importam. Eu acho que é importante a gente marcar isso muito claramente, quando nós falamos de diversidade e inclusão, estamos falando de diversidade, estamos falando de todos. E eu acho que nesse espaço de criar conexões, de criar vínculos, de fazer um ambiente mais inclusivo, é importante que cada um de nós comece a se empoderar dessa possibilidade. Nós temos aí uma história, um déficit histórico, uma herança histórica de descrença, de descrédito, que essa minoria tem o poder de contribuir, tem o poder e o direito de ocupar espaço, sabe? Nós temos trabalhado com isso também de maneira muito intensa, e a gente vê claramente, eu sou um representante, né, dessa minoria, e eu sei na pele o que é ter dúvida se eu posso ou não posso ocupar aquele espaço. Né? Hoje é mais fácil, depois que já avançou bastante numa formação, no mercado, numa imagem profissional, mas toda essa trajetória, desde sair da escola nível técnico quanto da universidade, é fundamental ir dia após dia ocupando um espaço a mais, arriscando, ousando e tendo coragem de se lançar. Sabe, assim, existem trabalhos, inclusive trabalho em ONGs, né, que vão criando, são portas para que eu crie conexões mais importantes e que possa abrir outro espaço de mais afinidade com aquilo que eu quero para o meu dia a dia, para a minha carreira. Né? Vamos evoluindo nesse raciocínio, gente, e fique à vontade, porque nós falamos aqui de dois pontos de vista muito interessantes. A Álaba falou para nós sobre um pouquinho desse mercado de trabalho, um pouquinho dessas oportunidades que existem, um pouquinho do trabalho que a Liret desenvolve, e a Júlia trouxe para nós, né, essa questão do mining e a experiência dela de ser uma geocientista aí, né, lá no Canadá, um ambiente super diferente, mas também super machista, naturalmente, porque ele foi ocupado por homens. E é natural, porque nós temos hoje só 13% de profissionais da mineração sendo do sexo feminino, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente olha também para as universidades, a gente vê lá um percentual de mulheres interessadas em engenharias ou na indústria pesada, em cursos que são orientados para a indústria pesada, muito baixo também, está próximo disso, está abaixo de 20%. Né? Nós precisamos disseminar tudo isso para que as pessoas possam ir ocupando esse espaço. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que talvez seja para a Álaba, né? Porque eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Qual que eu passo? Qual que é o caminho que eu tenho para me encontrar e poder me colocar no lugar onde eu sinto a maior satisfação de estar? Vamos lá, né? Satisfação no trabalho tem a ver, pelo menos no meu modo de ver, diretamente com
a felicidade que a gente sente, né, de estar ali todos os dias. A satisfação, a felicidade está, para mim, diretamente ligado àquilo que te motiva, né? E não tem como a gente entender o que não está legal no ambiente de trabalho que eu estou hoje, se eu não olhar para mim e entender o que é que me incomoda, né? Então, o que é que me incomoda? Vou dar para vocês um exemplo da minha pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, sou uma pessoa extremamente independente e autônoma. Então, não me coloquem numa caixinha, que você não vai ter o meu melhor. Né? Não peçam para mim, assim, olha, eu sigo bem padrões, regras, eu gosto de um ambiente estruturado, mas eu preciso sentir que eu tenho a oportunidade de aprender, de ensinar, de trocar, eu tenho a oportunidade de ir e vir e de fazer diferente, de interagir com diferentes pessoas, empresas e situações, né? Como é que eu sei tudo isso de mim? Não é rápido, não é fácil, mas um dia eu comecei, né? Um dia eu fui olhar para mim e dizer assim, o que me faz feliz, né? Me faz feliz ir e vir todos os dias para o mesmo escritório, para a mesma mesa, para o mesmo telefone? Isso me faz feliz, me dá segurança, me dá tranquilidade, eu sei o que é esperado do meu trabalho e tal. Nossa, mas quando eu tenho a oportunidade de desenvolver um projeto, né? Não importa, outro dia para ir para um projeto, eu vou dizer para vocês que eu peguei um avião aqui em Confins, fui para Ribeirão Preto, em São Paulo, cheguei em Sinop, lá no Mato Grosso, ainda peguei um carro para chegar no cliente. E aí eu descobri que, apesar desse trajeto todo, isso me fazia muito feliz, isso me deixava muito satisfeita com o meu trabalho, né? Então, se eu não estou satisfeito com o meu trabalho, antes de você sair procurando outro, né, olhe para aquilo que realmente é importante. O que não te traz satisfação no seu trabalho, né? Aonde você está, você tem a oportunidade de fazer isso acontecer? É realmente necessário deixar a empresa o ambiente que você ocupa para ir buscar em outro lugar algo que você acredite que te faça mais feliz e que te deixe mais satisfeito, né? E aí eu tenho essa contribuição extremamente pontual que, se você não fizer essa reflexão, provavelmente você vai buscar uma alternativa idealizada e você pode se frustrar mais no seu próximo passo do que onde você está hoje, porque onde você está hoje você conhece os caminhos, você conhece as pessoas, você conhece os valores, né? Mas eu conheço a Alabá, eu já fiz essa reflexão, eu acho que realmente eu cumpri a minha missão, aquilo que eu me propus dentro do ambiente, e agora eu quero um novo espaço. E isso também é possível, eu vou dizer para vocês. Eu tive uma carreira executiva em grandes organizações, e um dia, não foi assim da noite para o dia, na verdade, eu tinha isso pensado para a minha carreira. Eu queria trabalhar como consultora numa empresa que cuidasse de gente, né? E aí, quando essa oportunidade aconteceu, eu falei assim, é lá que eu vou, né? É lá que eu quero chegar, é lá que eu vou fazer a diferença no meu trabalho. Não porque eu não goste de trabalhar em grandes organizações, de ser executiva nas empresas. Gosto, eles são meus clientes, hoje eu sou apaixonada com todos eles.
Mas eu entendi que aquela etapa da minha carreira tinha encerrado e que eu estava na busca de um novo passo que iria me fazer mais satisfeita e mais feliz. Agora, isso também teve um pré-trabalho de saber o que me interessava, aonde eu queria ir e o que eu estava buscando. Não é a empresa que vai te fazer feliz, né? Eu quero deixar isso muito claro. Todas as empresas são assim como todas as pessoas, e tem coisas boas e coisas não tão boas, e tem coisas que a gente não gosta de jeito nenhum. Por isso, a satisfação e a felicidade tem que estar dentro da gente, na clareza e na tranquilidade de que eu estou alinhada com o que eu tenho de motivador, com o que eu tenho de propósito, com o que eu quero realmente trocar com o outro. Então, a satisfação no trabalho, ela está diretamente envolvida da sua satisfação com você mesmo. Responda primeiro essa pergunta, antes de mudar de emprego, né? E se a resposta for, eu vou mudar, né? Mude, mas aí você vai mudar com tranquilidade. Isso vai te fazer mais satisfeito, mais feliz para frente. Obrigado, Ana. Tem uma pergunta aqui que a Júlia podia falar um pouquinho para a gente. Uma pessoa, a Luísa, está perguntando quais são os maiores desafios para a mulher no ambiente de trabalho, eu acredito, da mineração. Acho que a Nanda perguntou, né, qual o maior desafio. Assim, isso pelo que a gente participou dos workshops no Mining Hub, que teve mulheres tanto tipo de áreas técnicas, geólogas, engenheiros de minas, técnicas de mineração, até pessoas que trabalham na parte corporativa, RH, comunicação. E a gente, nessas discussões, foi muito interessante porque a gente conseguia ver, eu estou mais na parte acadêmica, mas eu conseguia, nessas discussões, ver as dores de cada pessoa em cada ambiente. Então assim, tem vários desafios, e os exemplos estão no plano de ação, que você pode dar uma olhada, e assim, isso varia muito, porque, por exemplo, tinha desafios que eram, eu não tenho um lugar adequado não tenho um banheiro onde eu trabalho, um banheiro feminino onde eu trabalho, ou não tem alojamento adequado, por exemplo, cargos mais, ou outras informações, como outros desafios, como a empresa não é tão flexível em relação ao horário que eu preciso para buscar meus filhos. Então, assim, são vários, e eu acho que também são vários desafios, independente da sua área de atuação e do seu nível na empresa. E quando esses workshops foram muito interessantes, porque a gente conversou sobre isso. E eu tentei me colocar no lugar das pessoas que estavam passando por isso e como a gente poderia tentar melhorar essa situação. Então, eu acho que desde microagressões, pequenas violências, assédio moral, assédio sexual, em questão da infraestrutura, um ambiente seguro também, um ambiente que tem infraestrutura desde do básico ao banheiro a uma infraestrutura onde eu posso ter uma flexibilidade para fazer as coisas do meu trabalho, da minha vida pessoal. Por exemplo, a questão da síndrome, né, de impostor, será que eu pertenço aqui? Então, assim, acho que são vários desafios, independente do seu nível na empresa, independente da sua área de formação. Obrigado, Júlia. E realmente, Júlia, você trouxe vários e existem vários outros, né? É um processo que vai amadurecendo as pessoas como um todo, tanto a mulher quanto os colegas de trabalho, porque eu digo, desde o ponto de vista masculino, e a gente tem conduzido os grupos de trabalho aqui, nós temos hoje dentro da Anglo vários grupos de diversidades, né? São grupos de afinidade que nós chamamos, nós já temos hoje o LGBTQA+, né? E temos também de mulheres, e temos o de etnia, mas a gente vendo esses grupos como um todo, e estamos evoluindo para outros, mas a gente vê que as pessoas não sabem como lidar,
mesmo quem está na empresa, até pela crença construída ao longo de toda a história, né, não sabe como é que eu me relaciono. Eu não posso dizer mais que você é bonita, porque isso é assédio. Eu não posso dizer, poxa, é muito bom ter você aqui, você sensibiliza essa reunião, isso está errado. E nós temos sempre falado para eles, gente, a verdade é tudo de respeito, com base no respeito, e vendo como é que o outro recebe, porque o assédio é a percepção do outro. Né? Se eu percebi que, se eu falei que ela está bonita, incomoda de alguma maneira, eu vou respeitar e não vou falar. Né? Porque eu preciso estar ali e considerar esse profissional, incluí-lo como profissional que no passado não era percebido, não tinha nem voz. A gente sabe que, historicamente, nas reuniões, as mulheres começavam a falar, um homem interrompia. Né? Ou uma outra representante da minoria, se começa a falar, parece que não tem lugar. Né? Então, é símbolo da impostura. Será que eu devo confrontar e continuar falando, ou eu me calo e deixo que eles continuem no domínio? Né? É um exercício de amadurecimento de todos os atores do ambiente. Mas eu acredito que esses fóruns todos que têm ocorrido têm possibilitado essa reflexão. Eu falo sempre, né, como coach, que é um processo de desconstrução de crenças, porque elas foram internalizadas, cristalizadas, e não existe um culpado. Eu acho que ele é uma pessoa que precisa de algum tipo de política de consequência a partir do momento que a gente vai trazendo essa conscientização. Por isso que a gente tem que falar, falar e falar para que as pessoas tenham consciência de que essa postura, ou esse olhar, ou essa crença, ou essa forma de tratamento não cabe mais. Na verdade, nunca coube. Né? Eu acho que e a gente vai educando, todos vamos educando, tanto nós como grupos que estamos conduzindo, né, facilitando os processos, quanto os atores dos diversos setores, né, representativos da diversidade, e as lideranças. Por exemplo, hoje na Anglo tem uma coisa muito positiva, nós temos uma diretoria global de diversidade e inclusão. Gente, o peso que isso dá para disseminação e cascateamento de políticas que sejam inclusivas é algo muito importante. Cada um desses grupos de diversidade hoje, nós temos um diretor do comitê executivo sendo o sponsor de cada um desses grupos. Eu acho que são formas de construir essa transição, né? E de criar aquilo que você falou, de role model, né? Que é ter exemplos. Nós temos uma diretora financeira mulher, né? Que ela é a líder, a sponsor do grupo de mulheres. Eu sou sponsor do grupo de etnia. Temos o diretor de Corporate Affairs, né, de comunicação, relações institucionais, que é sponsor de LGBT, e ele não é gay, não precisa ser. Isso é muito legal, gente. Outro elemento, aqui eu estou trazendo já porque eu vi que também falaram disso. Outras políticas que possibilitam esse ambiente inclusivo, temos canais de denúncias que funcionem, onde as pessoas se sentiram mesmo acuadas, assediadas, discriminadas, que falem lá, que denunciem lá, e pode ser anonimamente. E aí precisa ter comitês que trabalhem essa informação e tratem isso na organização de maneira a gerar símbolos, porque isso é construção de cultura. Né? E eu acho que é um processo que vai acontecer gradativamente, vai demorar, mas ele não pode ser interrompido. Precisa ter continuidade. Inclusive, aqui tem uma pergunta que quais são as características de um ambiente inclusivo? Quem quer falar um pouquinho mais, Alan? Vou falar um pouquinho, né? Quando a gente está falando, né, de um ambiente inclusivo, nós estamos falando de como é que a gente reconhece que um ambiente é inclusivo. E aí, usando os seus exemplos, né, Inário, de promotores, né, desses diferentes grupos, assim como canais de escuta, né, de ouvidoria sobre problemas efetivos, né, para que realmente a gente traga o ponto principal e fundamental de um ambiente inclusivo, que é a questão do respeito a partir da confiança. Né? Se eu tenho respeito para me expressar e também para ouvir a expressão do outro, eu começo a estabelecer um ambiente de confiança, né? Onde nós temos credibilidade, onde eu observo que as situações elas são tratadas de uma maneira simples, né? Mas elas são tratadas. Existe
uma referência e um cuidado para que aquilo não se perca durante o processo. Fazer uma mudança como essa que nós estamos nos propondo, né, traz responsabilidade de todos. E um ambiente inclusivo, ele também está diretamente ligado a eu, enquanto colaborador e participante desse ambiente, entender como é que eu promovo esse bem-estar e esse respeito no local de trabalho, né? A gente tem hábitos que estão sendo revistos, né? Sejam de expressões que nós usamos com muita naturalidade, porque crescemos dessa forma, seja de piadinhas, né, trocadilhos, e aí, não é por nada não é por mal e não sei o quê, mas não é por mal para você, mas para o outro isso pode soar de uma maneira diferente. Seja por criar condições de trabalho para todos, né? Como a Júlia colocou, vai desde o uniforme. Eu acompanhei uma fala, vou trazer aqui, porque se vocês fizerem a pesquisa aí na internet, vocês vão encontrar uma fala da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, falando exatamente de uniforme, e aqui a Júlia trouxe, né, o quanto é importante eu me sentir bem com aquilo que eu estou vestindo, né? Então, tem uma discussão de o que nós podemos fazer dentro do nosso ambiente para ter uniformes que deixem a todos confortáveis no seu ambiente de trabalho. Mas a fala da Luísa Helena era exatamente contrária. Ela tinha uma funcionária que tinha o seu uniforme, né, feminino para vestir, porém, pela a sua escolha, ela não gostava de usar aquele uniforme feminino. E ela demorou para ter a confiança e o respeito de um ambiente de trabalho inclusivo, até que ela sentiu essa segurança de chegar e falar assim, olha, eu tenho um uniforme, mas ele é rosa e eu não gosto do rosa, né? Eu não me sinto bem. Eu prefiro usar o uniforme que os homens usam. E essa na época que ela fez essa solicitação, ela era vendedora e o fato de ela trocar de uniforme significou significou muito na sua carreira. Ela se tornou líder de vendas nas lojas e se tornou gerente e depois assumiu uma gerência regional, pelo simples fato dela sentir liberdade de dizer que, apesar de ter um uniforme feminino, pela sua escolha pessoal, ela preferia usar o uniforme masculino. E isso fez com que ela se sentisse satisfeita, né? Fazendo o link com a nossa pergunta anterior, né? Se sentisse satisfeita e realmente trouxesse o melhor resultado que ela poderia fazer. E esses exemplos, eles são reais, né? A gente ter um ambiente de trabalho é ter o uniforme, mas é ter a opção para quem vai usar o uniforme, né? O que te deixa mais confortável? O que faz com que você se identifique com a empresa, com o seu local? A gente tem obrigatoriedades respeitando a segurança, a vida das pessoas. Então, algumas coisas não são discutidas, né? Nós precisamos usar e pronto, acabou. Eu não posso usar um sapato de salto para entrar numa mina. E pronto, eu sei disso. Né? Eu não posso, ele não é de salto, mas ele é aberto, ele não protege o peito do meu pé. Eu também não posso. Né? Então, tem algumas coisas que elas não são discutidas, elas são para preservar a nossa saúde e a nossa segurança. Mas o que pode ser discutido? Então, um ambiente de trabalho inclusivo, ele permite essas conversas.
né? E a gente tem que explorar os nossos comportamentos individuais que possam contribuir para um desrespeito, né? Eu faço algum tipo de piada, eu deixo algum colega incomodado com a minha postura, né? Como é que eu interajo com o meu meio? E quando eu estou falando de interação, eu estou falando de comunicação. A minha comunicação, ela causa que impacto no outro? Eu quero deixar para vocês uma coisa assim, comunicar, impacto e intenção são coisas que elas têm que andar juntas, porque quando eu me comunico, eu tenho uma intenção, mas nem sempre a forma como eu me comunico, ela causa o impacto que eu estou buscando, né? Então, eu não sou claro naquilo. E a gente precisa parar um pouquinho e olhar para o outro, usar o que tem se discutido muito hoje em dia, que é a questão da empatia, né? Para que realmente a gente tenha um ambiente de trabalho inclusivo. Para que a gente possa resumir quais são os principais itens, então, de um ambiente de trabalho inclusivo, eu estou falando de respeito, eu estou falando de confiança, eu estou falando de entender o meu papel, né? O quanto eu sou responsável por isso, né? E como é que a comunicação é feita? Por mim, pelo outro e pela organização, para que todos nós estejamos alinhados no mesmo objetivo. Essa é a minha contribuição. Muito rico, muito, muito bom. Júlia, você ia falar alguma coisa sobre esse tema? Eu queria só comentar um negócio que a Alva falou, que quando eu comentei sobre o uniforme, às vezes não é justamente o uniforme de segurança que às vezes não existe. Então, assim, porque, vamos supor, não tinha botas masculinas na mina, o menor tamanho era o 38. Então, assim, é um uniforme que não é nem uma questão de confortável nesse sentido da Magazine Luiza, mas no sentido de estar em segurança, não tinha as opções, porque não tinha necessidade de ter, mas agora tem. Então, peraí, né? Então, vamos rever isso. É isso mesmo. Tem outros símbolos, né? Assim, quando a gente fala de mudança de crença, nós estamos falando de mudança de cultura porque está aí afetando valores, né? Valores, aquilo como conceito básico, aquilo que está introjetado e que nos ajuda a tomar decisões, né? E definir o comportamento diante das pessoas e dos fatos que acontecem ao nosso redor. E nós estamos fazendo exatamente por isso que é tão difícil, né? Porque é mudar crença e valores. E aí precisa ter uma continuidade. E aí, tudo isso que vocês já comentaram até aqui tem muito peso. E de multiplicar e de reforçar os valores, as coisas que são positivas na direção daquilo que a gente quer. Como, por exemplo, hoje, né, a gente tem trabalhado com um grupo de mulheres e elas mesmo fizeram uma avaliação da organização toda e sugeriram que elas achavam que era necessário implementar para ampliar esse senso de inclusão das mulheres, né, assim como dos demais grupos. Mas um dos itens que é muito simples é ter sala de amamentação. Gente, que é a coisa mais representativa de ser mulher do que a maternidade e que a mulher sinta que não tem nenhum problema ela parar o trabalho para ir tirar o leite, né? E assim, tem um ambiente adequado para isso, organizado, mesmo numa indústria pesada, não precisa ser Google, não precisa ser Natura, né? E são expressões concretas que marcam uma cultura, que direcionam um olhar e faz com que as pessoas que não tinham aquilo no seu cabedal de valores, de crença, comecem a refletir. Falam, peraí, a empresa realmente valoriza isso. Isso acaba sendo um símbolo muito forte de uma cultura que nós estamos trabalhando para desenvolver. Isso realmente é muito rico, gente. Eu não sei, Júlia, se você já respondeu, porque teve uma menina aqui, eu acho que foi a Luísa, que eu troquei aquela hora, ela perguntou se estudantes de engenharia podem participar também do OBM GEL. Eu respondi no chat para ela. Você respondeu? Respondeu. Tá ótimo, tá bom. Gente, nós estamos já nos momentos finais aí do nosso evento, mas assim, eu tô muito satisfeito, né, porque eu acho que a coisa não se esgota e a ideia é essa mesmo, não dá para terminar, é uma discussão que é sem fim e tem que continuar mesmo para que a gente possa ir produzindo
mudanças de mentalidade e, por consequência, mudança de comportamento, e criando aí, então, esse ambiente mais inclusivo, né? A Alaba trouxe para nós uma riqueza muito interessante, né, sobre essa visão, o que as empresas esperam, e eu acho que vale a pena marcar. As empresas vão sempre esperar brilho nos olhos, né? Vão sempre esperar que você chegue lá inteiro e esteja presente. E eu acho que para isso acontecer, isso tem que estar diretamente relacionado com o seu protagonismo na sua própria vida, na sua própria carreira. E eu acho que esse protagonismo vai surgir de um alinhamento de propósitos e valores. Então, tenha claro, qual que é o seu propósito? O que você quer para a sua vida? Qual que é o conceito de sucesso para você? Né? Está formando, já está formado, está no mercado, está querendo mudar de carreira? Observe isso. E a Alaba trouxe para nós também a importância de palavra-chave, fundamento da relação, seja para inclusão e diversidade, seja para encarar um trabalho. Respeito, a base de tudo, né? E hoje está claro, as pessoas mudaram o comportamento. Não aceitamos mais qualquer tipo de trabalho. As pessoas, como todos, estão buscando empresas que tenham uma realidade, um compromisso com a sustentabilidade, que tenham um propósito que esteja alinhado conosco, né? E elas buscam credibilidade de ambas as partes, tanto de lá quanto de cá, na produção dessa experiência e dessa personalização até das nossas relações, né? Porque ela falou sobre a questão de receber em casa o produto que ela comprou com um cartãozinho, falando da pessoa de quem cuidou daquilo. Rico demais, né? E a Júlia trouxe para nós aí a sua experiência lá como geocientista, não sei se a gente chama assim, mas é uma mulher no meio desse ambiente de cientistas que é um ambiente totalmente masculino, porque a história trouxe assim. Mas ela também traz toda essa prática do Mine que tem enriquecido demais e acelerado muito todo esse trabalho nas organizações, que começa aí com a mulher como representante da minoria e abre espaço para as demais minorias estarem também se posicionando e conquistando espaço, tanto etnias quanto LGBTQA+, né, ou PCDs, seja geracionais. Nós temos muitas diversidades que precisam ser consideradas. E eu fico muito contente com tudo isso, porque cada vez mais que a gente fala sobre isso, cada vez mais que a gente percebe que o mercado está se abrindo para isso, existe a chance de todos nós sermos mais felizes, sabe? E assim, eu acho que não tem nenhum sentido na vida fazer qualquer coisa, seja estudar muito, trabalhar muito, né, conquistar muitas coisas, se na essência a gente não puder ser a gente mesmo. E quando a gente falou de ambiente inclusivo, a marca de um ambiente inclusivo, né, além de tudo que vocês já falaram, é que haja segurança psicológica. E segurança psicológica, como conceito básico, é que eu saiba que naquele ambiente eu posso ser eu mesmo, não importa qual seja a minha diferença, desde que seja fundamentado no respeito ao outro, né, e sabendo qual que é o meu papel naquela relação, mas eu sei que eu vou poder ser eu, trazer minha unicidade, ainda assim pertencer, e não serei punido pela minha diferença. E sim serei agregado, porque eu poderei ter o senso de utilidade acirrado, porque eu trarei coisa que ninguém mais vai trazer, a partir do momento que eu tenho a liberdade de colocar a minha diferença sobre a mesa e à disposição do objetivo que temos para cumprir enquanto equipe, enquanto empresa. E para mim está claro que se todos nós tivermos essa liberdade de sermos quem nós somos, nós vamos desprender muito menos energia escondendo as nossas diferenças e podendo canalizá-las todas para produzir mais, termos alta performance e aí sim fazer diferença nas empresas que têm esse ambiente inclusivo. Eu agradeço a Júlia, a Alaba, né, a Cláudia e ao IBRAM, ao UFMG, a todos que estão coordenando esse evento, porque para mim foi um espaço de troca muito rico, eu estou muito satisfeito. Muito obrigado a vocês, todos da plateia. Por favor, fique à vontade para entrar em contato conosco pelo LinkedIn, meu LinkedIn Carlos Hilário, é muito fácil, né? A Alaba já colocou dela, a Júlia também, então, por favor, fique à vontade para manter contato conosco. Muito obrigado a todos vocês e bom almoço, né? E à tarde continua. Grande abraço, gente. Obrigado.